Agora, o maior prazer e honra que eu tenho é de receber a Maria Lídia aqui no Revista da Cidade. Me dá um abraço. Tudo bem? Bom, também, tô feliz. É uma honra porque é uma profissional excepcional. Vocês sabem disso, e ainda mais falando de tudo que está acontecendo na política. É um ano muito importante para o Brasil, não é, Maria Lídia? Opa! Nós tivemos a Copa agora, que infelizmente a seleção não levou, e vamos ter as eleições. Muitas pessoas dizem que o humor dos eleitores vai acabar sendo influenciado por conta da Copa. Qual que é a sua opinião profissional em relação a isso? Bom, havia um temor, né, muito grande, assim, como a Copa vai refletir nas urnas, se a sorte da Dilma estava nos pés do Neymar, né? Como é que a coisa ia ser. Bom, e o que as pesquisas que já foram feitas estão mostrando é que esses prognósticos, né, não tinham muito fundamento. Parece, até agora. Parece, porque nós temos tempo ainda para decantar tudo isso. O Dunga está chegando, hoje ainda está se falando de bola, de futebol. Lá em casa, no café da manhã, o assunto era futebol ainda. Futebol. Não, e vai até o final do ano, eu acredito. Que... Não sei. Você acha que não? Eu não sei. O Delfim Neto, né? Outro dia eu fiz o Hora do Voto com ele, e ele falou uma coisa muito interessante. Quando a bola está rolando no campo, ninguém pensa em nada. O assunto é a bola. É só a bola. Mas a bola para. E a bola parando, as pessoas começam também a estar atentas ao entorno da sua vida. E aí esse assunto reflui como tudo na vida. Os problemas do dia a dia, os problemas então administrativos. É muito possível que a Copa não tenha aquele efeito nas urnas que se temia. Sobre o legado da Copa, que ficam falando aí. Ah, não deixou nada, não deixou nada. Não deixou como? Os estádios estão onde estão, Itaquerão está lá, então Mané Garrincha está lá, tá tudo lá. E esse aí é Palácio do Povo. Como dizer que não ficou um legado? Ficou. Lógico que ficou. Que seja bem usado, que saibam aproveitar para o futebol, para eventos, para tudo, para alegria, né? Para uma catarse coletiva. É questão de saber usar a administração pública que vai definir. Então ficou os aeroportos. Que foram reformados e tal. O que não está pronto vai ficar pronto. Então, nesse aspecto, eu acho que esse discurso vai se esvaziar também, que não houve legado. Isso é bom para quem? Para Dilma. Sim. Mas não sei se as pessoas vão ficar relacionando isso. Depois perde o fio dessa relação, você acha que entram outros aspectos. Você acha que as críticas em relação ao quanto foi gasto para fazer, para estruturar, né, para que a Copa tivesse vindo tudo certinho, você acha que essas críticas vão se cessar num determinado momento? Eu não acho, não, porque acho que os adversários políticos que puderem, ano eleitoral. Lembra que você falou? Ano eleitoral. Em ano eleitoral, você não perde nada. Então, os adversários, eles vão saber usar aquilo que for a favor deles. Esse gasto monumental foi grande, muito bem. Mas ele fica tão maior quanto mais isso é usado, mostrando, tá vendo, a saúde não tá boa, tá vendo, a educação não tá boa. Aí aquilo cresce. Então, nesse sentido, se isso continuar sendo explorado, e é muito provável que seja, entretanto, os próprios analistas políticos e os comitês de campanha estão avaliando, será que vale a pena a gente ficar batendo nessa tecla? Eles estão achando que não. Porque a repercussão, porque pesquisa já mostrou, o retorno não compensa. Essa oscilação nas pesquisas, porque a cada mês vem, né, a Datafolha, acabou até quinta-feira passada, eles trouxeram uma porcentagem diferente do que vem mostrado, esse empate no segundo turno. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Era de se esperar esse resultado no segundo turno de empate entre os dois candidatos? Olha, empate, nós não podemos falar as pesquisas como se todas estivessem dando o mesmo resultado, porque não estão. Aquilo que eles falam, que pesquisa é o retrato da hora, né? Então, a pesquisa retrata aquilo naquela hora. Um fato pode, de repente, mudar tudo. E nós temos uma questão muito relevante, que é o início do horário eleitoral em 19 de agosto. Dizem que é o grande palanque. Não tem mais aquele comício de rua, vai todo mundo para a praça, tal, não sei o quê. O palanque é o eletrônico, então aí é o grande palanque. A Dilma tem uma grande vantagem, é uma luta bem desigual em relação aos demais candidatos. Ela tem
tem quase 12 minutos, o Aécio está lá em torno dos 4, o outro tem menos e tal, e aí vai reduzindo para quase nada para os menores que já entram, então com menos oportunidade. Então, nesse sentido, o peso vai ser muito grande do horário eleitoral e que vai certamente aparecer o resultado disso, positivo ou negativo, que também ninguém sabe. Se ter quase 12 minutos é só vantagem ou pode ser overdose. A coisa ficar demais, pode saturar. É preciso ter muito o que dizer e o que mostrar nesse tempo todo, porque o eleitor não é bobo. Não começar a ficar repetindo, ou falando, ou fantasiando, ou enfeitando aquilo que não está compatível com a realidade, porque a realidade não está lá. Até você falou em realidade, eu sei que você faz na hora do voto, que é muito interessante, importante para quem vai votar. Não é só olhar para o candidato e falar, eu vou com a cara dele. Muito pelo contrário. Você tem que saber o plano de governo, se é cabível, se é coerente, principalmente com a administração que nós estamos vivendo no país, do que você tem ouvido. O que é mais coerente? Que plano de governo que você ouviu falar, não, isso aqui é coerente, ok, é cabível. E outras questões que você fala, olha, realmente isso aqui tem que se pensar que talvez na administração atual no país, talvez não seja condizente. Sabe, Marise, assim, por enquanto, não dá para falar, porque nem os candidatos estão apresentando o plano de governo. Eles falam por alto, né? Eles estão falando assim, eles olham as pesquisas qualitativas, veem aquilo que o povo quer e estão falando sobre isso. Onde que está o ressentimento? Aí malha em relação àquilo para afetar o adversário. Onde está a necessidade, a carência? Isso eu tenho que falar, tanto que se vê. Todos se apresentam como agente de mudança. Isso. Até a Dilma, que é reeleição, está se apresentando como agente de mudança. É engraçado, então ela vai melhorar, ela vai mudar o que ela já está fazendo. O Aécio vai fazer diferente, o Eduardo Campos diferente e os demais também. Então, o pastor Everaldo, ontem eu o entrevistei no Jornal da Gazeta, ele também se coloca como agente de mudança. Então, todos são agentes de mudança. Por quê? Porque as pesquisas estão mostrando que o eleitor, o cidadão brasileiro quer mudança. Então, nesse sentido, eles não estão apresentando os programas de governo ainda. Muito possivelmente vão fazer isso no horário eleitoral. Agora, eu espero que ao apresentar os planos de governo, que muitas vezes são fantásticos, maravilhosos, que eles apresentem, eu vou fazer isso com esse tanto de dinheiro aqui que eu vou tirar dali. Quer dizer, mostrar o recurso existente para aquela proposta que possa ser sedutora para o eleitor. E isso, em geral, em campanha eleitoral não acontece. É de onde eu entendo que o eleitor tem que ficar assim, mas vai fazer que jeito? Vai fazer como? Vai tirar da onde? Faltam as perguntas certas, então, né, se essa resposta vier, certamente esse candidato será muito convincente. Para a decisão do eleitor. E agora essa questão da lei ficha limpa, né, que ela vai ser aplicada pela primeira vez aos deputados, senadores, governadores e candidatos à presidência. Como que você vê isso? Uma grande conquista, né? A lei da ficha limpa foi uma conquista popular. Mas já era de se esperar, né? Quando ela já foi criada. Por que não se estendeu já antes, desde o começo? Aí era uma questão mesmo de prazo legal. Eu confesso para você que eu não sei os meandros da lei para saber exatamente por quê. Ela já foi aplicada em 2012 para os prefeitos, ela já foi aplicada nessa eleição. Tanto que muito prefeito que era candidato à reeleição teve a sua candidatura impugnada por improbidade administrativa, tiveram condenação por colegiado, em segunda instância, essa coisa toda. Então, isso já funcionou para prefeito. Como você falou, agora é a primeira vez para presidente, para governadores e para o legislativo estadual e federal. Bom, então é uma grande conquista, não tenha dúvida. Muitas candidaturas estão aí sendo avaliadas e poderão ser impugnadas, outras já foram, mas aquilo da lei, advogado sabe disso, político sabe melhor que todo mundo, que lei tem brecha. Sempre tem. Né? E lei tendo brecha, bons advogados encontram caminho e saída para resolver aquela pendência da pessoa que eles estão representando. Nós estamos com um caso, aquele do candidato ao governo de Brasília, José Roberto Arruda, que veja você uma brecha da lei que ele encontrou. Ele é candidato ao governo do Distrito Federal.
Ele registrou a candidatura dele sabendo que ele ia ter um julgamento no dia 9 e ele registrou no dia 4. Como a candidatura foi registrada antes de uma possível condenação, tá aí uma pendenga e uma briga judicial que o Ministério Público quer impugnar a candidatura porque ele foi condenado. Mas e aí? Né? O que vai dar, não sei. Mas o eleitor está acompanhando, ele está percebendo que... Cabe ao eleitor ficar atento a esses detalhes. O malabarismo que está sendo feito para driblar a lei, que vamos combinar. É uma lei popular que teve mais de 1 milhão de assinaturas, você lembra pela internet, aquilo tudo? Foi. É muita ousadia achar que o eleitor não está atento e percebendo. Não, eles estão percebendo e aí é só vocês se certificarem da lei ficha limpa, ver quais são as brechas e também ver em qual deputado, em qual vereador você vai votar, em qual governante, em qual presidente e avaliar se teve algum histórico. Tá limpo. Tem que ver se tá limpo. Porque não pode deixar tudo só para o governo fazer, porque não é brincadeira, são muitas pessoas se candidatando. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Principalmente agora que se estendeu, né? Pela primeira vez a outros candidatos também. Então, é muito interessante. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Esse recesso branco tem dado o que falar pela quantidade de gastos, né, que os cofres públicos vão acabar tendo. Como que funciona isso? Porque, vamos supor, o Congresso Nacional vai sair, tudo bem, de recesso branco. Aí você fala, mas o que é o recesso branco? Tá, recesso você já entende que eles vão se afastar, mas eles continuam recebendo salário? Será que tem benefícios, os bônus? Como que funciona? O recesso parlamentar é férias. Vamos traduzir essa palavra. Férias. Férias do parlamentar. Então, ele tem a remuneração dele, tudo certinho, tem em julho, tem outra em dezembro. Como juízes também tem, não chama recesso, mas os juízes também não têm férias como trabalhador. Sim, o comum, que é regido pela CLT, tem, como funcionário público, um mês de férias por ano, aquela coisa toda. Então, na regra, na lei, eles têm o recesso parlamentar, que seria a época em que eles iriam às suas bases, para estar em contato com o povo e etc., que é interessante. Tem que ter isso mesmo. Você não pode esperar que o representante do povo fique lá intocado dentro do parlamento e perca o contato com a realidade que ele representa. Bom, essa história do recesso branco é o seguinte, para entrar no recesso formal previsto em lei, antes eles têm que aprovar a lei, que vai definir o orçamento do país. E enquanto isso não é aprovado, não pode entrar em recesso. Está lá na Constituição, essa coisa é uma coisa definida assim. A LDO, eles não votaram a lei das diretrizes orçamentárias. Eles não votaram. Não tendo votado, não pode formalizar o recesso. Então, vamos combinar aqui entre nós que nós vamos ter o recesso? Esse ano é eleitoral, tem que fazer campanha, nós somos candidatos à reeleição. Então, decidiram, aspas, essa expressão, então vamos fazer recesso. Ficou sendo chamado de recesso branco. A gente combina. A gente vem aqui uma vez por uma semana em agosto, uma semana em setembro, que é o período do tal recesso branco. Nessa uma semana nos reunimos aí, X dias, e votamos o que tiver que ser votado. Que acabam até fazendo no mesmo dia. E pode ser de voto de liderança e tal. Aí lá eles decidem o que pode, o que não pode, mas só isso de trabalho. Eu entendo, eu vejo isso. E recebendo normalmente, e não só o salário do parlamentar, mas tudo aquilo que eles têm direito. A moradia, o combustível, a passagem aérea, aquela verba para as assessorias, para o gabinete. O gabinete vai ficar funcionando, os gabinetes estão abertos. Tá. Né? Então, eles estão lá funcionando. Então, o que eu entendo? Que os parlamentares prestaram, assim, um horrível desserviço à democracia com essa manobra toda. Porque o legislativo é fundamental para a democracia. A crença no legislativo, a confiança, é muito importante para o fortalecimento da democracia. E essa manobra toda que vai dar essa baita folga para eles, e esse dinheirão para pagar tudo isso, traz uma revolta. Porque quem está pagando é o contribuinte, somos nós. E eles indo poucas vezes. Então, assim, eu pago essa gente para não trabalhar
Então, eles precisam sim fazer as suas campanhas. Nós não podemos medir o trabalho parlamentar por aquilo que acontece no plenário, quando o plenário está cheio. Eu não gosto daquelas imagens que mostram plenário vazio, como se eles não fizessem nada. Isso também é falacioso, porque tem as comissões, tem muito trabalho do parlamentar lá. Vem com essa conversa, não, eu tô... Não, que ninguém está fazendo nada. Para ter contato. Mas é nesse caso em específico que você está falando, desse recesso branco, que sim, vai custar em torno, eu vi nas mídias, passou em tudo quanto é lugar, em torno de 1 milhão aos cofres públicos por dia. Então, quer dizer, é muito dinheiro para quem não vai fazer muito trabalho. Isso. A minha questão é que, tudo bem, vai ter o salário fixo, mesmo eles em recesso. Agora, todas as outras despesas, os bônus, isso não, é só o salário fixo, é só o piso. Não, essas despesas que são previstas em lei, elas estarão aí estão também. Inclusas Mas também. não tem como, do ponto de vista da lei, então corta isso, então corta aquilo, como é que é? Não anunciaram nada nesse sentido. No bom senso. No bom senso seria assim. Mas escuta, se não vai ficar voando para lá e para cá, então desconta isso, desconta aquilo. Não vai receber jornal, os jornais que são pagos lá. Não vai receber o jornal, cancela suspenda as assinaturas e volta depois. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente, quando viaja, faz para cortar gastos, não ficar gastando dinheiro à toa, que poderia ter sido anunciado como um cuidado. Mas não houve cuidado algum e isso é muito mal. É isso que preocupa. Porque é muito importante nós acreditarmos naquele que a gente elege para ser o representante, para fazer as leis do país, leis para o bem público, para o bem comum. Né? Então, nesse sentido, a imagem que estão passando do político é que não está nem aí para o cidadão, não está nem aí para o país. E num momento em que, se você olhar hoje, os principais jornais do Brasil, eles estão falando que nós estamos à beira da recessão e que o governo federal já reconhece isso. Porque o crescimento do PIB em queda já no trimestre passado e a previsão para o próximo trimestre até setembro é que vai cair mais. E quando cai 2 vezes seguidas, o PIB configura o que chamam de recessão, que é uma coisa muito ruim do ponto de vista da economia. A produção industrial já está numa queda parada, as vendas do comércio caíram muito. Existe uma previsão para o último trimestre melhorar, mas aí todo mundo já fica com medo, receoso. O poder de compra também diminuiu muito. Aí não vai gastar. Como é que você vai comprar se falarem que vai estar numa beira de recessão? Vou fazer dívida, eu não sei o que vem aí. A gente está falando dessa recessão, se você for parar para analisar. Um funcionário normal de uma empresa privada se deixa desse recesso, se acaba fazendo um recesso branco, igual o parlamento fez, a empresa vai falir. Não, vai pra rua, né? Vai fazer recesso branco como? Não tem como. Faz recesso branco e não vem trabalhar pra você ver o que acontece. Então, é mais ou menos o que está acontecendo. Mas isso também pode acontecer. Vamos pôr outra coisa, tá? Nós temos a eleição, outubro tá aí, o voto. Qual que é, o recurso do cidadão? No sentido de melhorar ou deixar como está ou piorar? É através do voto. O voto, presta bem atenção quem está fazendo isso, quem está usufruindo, quem votou por isso, dá como saber. Nós temos hoje com a internet, é um acesso muito fácil para as informações sobre as atividades do parlamento, quem disse o quê, que dia, que hora, como. É muito fácil. Quem defendeu o quê? É o que você disse, o eleitor também não tem que deixar para os outros tem que fazer a sua olharem parte. por ele. Você olhe. E lá naquela hora boa do voto, né, na hora que você vai digitar ali, faça a sua escolha. É a única hora que nós temos um poder de decisão soberano. É o papel de um chefe. É o soberano. É o papel de um chefe. Do cidadão. Você acha que a sociedade está mais atenta a essas questões? Porque antigamente as pessoas, uma ou outra, lógico, não dá para generalizar, porque tem muitas pessoas que ficam atentos mesmo às eleições, aos candidatos em si. Mas hoje, você acredita que a sociedade esteja mais atenta aos candidatos
candidatos, de fato, buscando informações, eles sentem o peso na hora de votar? Isso é muito importante para o futuro do meu país? Olha, eu não posso te falar assim, eu acho, porque eu não tenho, eu sou uma observadora. Mas do que você tem visto? Uma cidadã que presta atenção. Então, nesse sentido, nós temos indicadores. Um deles que eu acho fortíssimo, que existe sim uma atenção e uma consciência, são as manifestações. Aquela de junho do ano passado, que deixou todo mundo de queixo caído. O que é isso? Esse povão na rua, as famílias, essa coisa toda, e ali com uma crítica, um poder de crítica muito forte, é o clamor das ruas. Então, isso é a exibição de que há uma atenção maior e não apenas naquilo que se faz, mas na consciência que se tem de que eu tenho direito, eu pago imposto. Sim. Isso me é devido, porque eu contribuo. Então eu vou lá para o meio da rua e vou gritar, e vou reclamar, vou clamar. Então eu acho esse indicador muito forte. Então, em resposta ao que você perguntou, estão atentos? Eu acho que estão. Sim. Sabe? Porque por indicadores, né? E pela internet, como você falou, dá para falar mais, dá para você expressar mais o que você está pensando, como as coisas estão acontecendo, e eu concordo com você. Agora, as suas considerações finais para as eleições de 2014, eu sei que na hora do voto é imprescindível vocês assistirem, olha, toda segunda-feira às 23h30, para você ficar a par do que está acontecendo, os planos de governo que vão ser expostos, é muito importante, não é, Maria Lídia? Olha, você falou considerações finais, olha o que eu fiquei pensando. Olha, que são você aquelas pensou? As finais de hoje, mas não são as últimas considerações. Espero continuar considerando. Sempre considerando. Eu espero continuar. Mas, o que eu entendo é assim, ano eleitoral, eu acho um espetáculo, né? Porque é o ano em que as pessoas despertam para esse poder de decisão que é feito através do voto. A gente acorda para isso, porque nos outros anos está tocando a vida, todo mundo ocupado com a sua vida, com seus problemas, com tal. Mas no ano eleitoral a gente acorda também para isso. E acorda para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Acorda para contemplar o marketing político na transformação que faz, todo mundo fica bonito. Ninguém tem olheira, ninguém franze a testa, está todo mundo com botox, não é verdade? É bem isso, é bem Então isso. tem toda uma maquiagem. E o cidadão tem a oportunidade. A gente tem a oportunidade de ficar olhando, nossa, olha ali que coisa, né? Que transformação, tudo isso. E eu acho isso muito importante, que a cada 2 anos a gente desperta para os problemas que vivemos, aquilo que precisa ser mudado, que para essa é a participação cidadã. Na qualidade de vida que queremos para nós e para os nossos queridos, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, para o brasileiro em geral. Então, nesse sentido, só fique atento, preste atenção para naquela hora que é a nossa hora, a sua hora, vocês tenham assim, certeza. Mudança, eu sou o fator de mudança, eu promovo a mudança, eu posso fazer isso. Mas é bem isso que você fala. Acho que é. Não, mas não é Não é a isso. consideração final nem a última. Não, nunca. Me deu outras oportunidades. Muitas outras considerações estão por vir. Maria Lídia, muito obrigada. Para você que está assistindo, o Jornal da Gazeta vai de segunda a sábado às 19 horas e na hora do voto, que é muito importante você assistir para saber exatamente qual candidato votar e não ficar com aquele peso na consciência e falar, não dá para reclamar, eu votei na pessoa errada. Toda segunda-feira às 23h30 foi um enorme prazer. Muito obrigada, Um beijo. Marisa. Obrigada. Você também. Obrigada. Tchau, tchau.